Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma semana eu tô aqui para apresentar esse programa que tá crescendo, ó, tá ficando líder de audiência aqui em Poços de Caldas e em toda a região. Quero agradecer à TV Poços por ter me abraçado dessa maneira e através desse programa eu pude adquirir grandes parcerias, não só aqui, mas em Pouso Alegre também. Meu nome é Darlene Braga e esse é o programa Maria Bonita na TV. Quero agradecer aos meus parceiros, gente. Rede Maria Bonita, tudo em segmento de mega hair, vendas de cabelo, próteses, perucas. E nós estamos localizados aqui em Poços, na rua Rio de Janeiro 224 e lá em Pouso Alegre, no coração da cidade, na rua Bom Jesus, Afonso Pena e lá no Serra Sul Shopping, né? Onde a gente tem um showroom, a nossa vitrine dos cabelos é lá. Quero agradecer a doutora Carol Baganha da Aesthetic Clinic, a doutora Cristiane Oliveira, que está aqui hoje, é uma das parceiras também, o doutor Fábio Tranches, aqui de Poços de Caldas, a Moras Fashion, que entrou com um quadro de consultoria de moda, Thaís Muniz, psicóloga para saúde mental, cuidado principalmente com os adolescentes, né? Cabecinha deles, ela é demais, gente. A doutora Juscelia Dias, que trabalha com tratamentos oncológicos com a parte de ozonioterapia. E a Vitória Nanete, que é aqui de Poços de Caldas, que trabalha com aquele aparelho Invisalign e tem se destacado demais. Mas hoje eu tô com uma convidada especial aqui, ela veio de Pouso Alegre para gravar aqui nos nossos estúdios. Ela é demais, super inteligente, nós já tivemos o prazer de gravar o nosso primeiro programa e hoje a gente está pelo nosso segundo, porque esse programa não só traz beleza, saúde, mas também traz conhecimento e informação. Tudo bem, doutora Cris? Tudo bem, Darlene, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente quer falar um pouco sobre os direitos das pessoas, direitos previdenciários e assistenciais. Especificamente hoje a gente vai falar de BPC, LOAS, né? E me apresentando inicialmente, meu nome é Cristiane Oliveira, eu sou especialista em direito previdenciário. O escritório tem uma unidade em Pouso Alegre, né? Por isso agora a gente veio aqui para Poços para gravar o programa. Mas nosso atendimento preferencialmente né, online, então a gente atende qualquer cidade, a gente atende o Brasil todo. E viemos aqui para falar. Trazer conhecimento, né? Conversar sobre o assunto mesmo. Na pandemia a gente aprendeu a trabalhar muito online também, né, doutora Cris? Sim, sim. E assim, tem muita gente que através da TV você vai conseguir dar uma consultoria, né? Não só pelo WhatsApp, mas pelas suas redes sociais. Todo mundo sabe que você é bastante engajada no TikTok, no Instagram, né? Sim, sim. Então lá ela tira todas as dúvidas de vocês. Mas a lei muda sim, né? A cada dia traz alguma coisa diferente que você tem que estudar e trazer para nós. Semana passada a gente falou de um tema, agora hoje você trouxe um tema aqui que eu não faço nem ideia do que seja. Assim como eu acredito que os seguidores, os telespectadores vão querer saber o que é o LOAS. A Lei, né, Orgânica da Assistência Social. E isso é a abreviação do LOAS. Mas o benefício de prestação continuada que a pessoa tem direito é o benefício de um salário mínimo que a pessoa pode receber sem nenhuma contribuição para o INSS. E o que ela precisa para isso, né? Comprovar que é deficiente ou idosa, ou seja, a idade a mais de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, e comprovar também a condição de baixa renda ou miserabilidade que a gente fala.
Mas, nesse caso, a pessoa pode receber um salário sem nunca ter contribuído para o INSS. Entendi. De uma pergunta você acabou respondendo a outra, porque eu queria saber quem realmente tem direito a esse benefício, né? Você já deixou claro que são pessoas com deficiência, transtornos, acredito também, né? Sim. Comprovado, né? E pessoas idosas. E pessoas idosas, né? A idade, 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Deficiência, ela independe, é importante falar que independe de idade. Sim. Então, uma criança pode ser deficiente e receber esse o benefício. A gente traz aqui o LOAS, estou falando que a gente, se refere à lei, mas é como é difundido, como é conhecido por todo mundo. Eu quero ir lá no CRAS para conseguir o meu LOAS, eu vou no INSS para pedir o LOAS. Então, é dessa forma que a pessoa vai pedir, né? E se refere ao benefício. Mas é importante a pessoa também saber o que é deficiência, né? Porque causa muita dúvida, causa muitos questionamentos no sentido de, por exemplo, se tem idade mínima, que eu falei agora que não tem, o que é deficiência. E a deficiência é tudo que causa algum tipo de impedimento, a lei fala de impedimento de longo prazo, para que a pessoa não consiga se manter, garantir a própria subsistência, a sobrevivência em sociedade por conta própria. Então, quando você comprova que por alguma doença, algum impedimento que você tem de saúde, você não consegue mais se manter por mais de 2 anos, né? A lei coloca esse prazo, você tem direito ao benefício. Então, e essa lei já existe faz muito tempo, doutora? Ou foi agora que ela... Não, faz muito tempo. Porque tem muita gente que eu acredito que não tem conhecimento disso. Principalmente, às vezes, mães que estão com criança não conseguem trabalhar, né? E às vezes está com uma criança nesse estado e não sabe que tem direito a esse benefício, né? Um caso muito clássico disso é uma criança que tem autismo. E isso que eu ia perguntar, o autismo entra? O autismo é deficiência e uma inovação recente é que qualquer grau de autismo, né, porque pela lei esse grau ele foi retirado da definição ali, então ele não importa mais se é autismo leve, porque era muito comum o INSS negar o benefício considerando que a criança não tinha um impedimento de longo prazo porque o autismo era leve. E agora não pode mais. É claro que a gente sabe que tem decisões que ainda são assim, que o INSS ainda continua negando. Mas se entrar judicialmente, se conseguir, né, o apoio de um especialista, a pessoa consegue o benefício sim. Tem esse direito. Então, e assim, quais são os documentos, o que eu preciso reunir de documentação para ir lá reivindicar esse benefício? Vai depender de qual benefício é, né? Vamos lá. O LOAS. O LOAS, para deficiente, ele vai precisar de alguns documentos. Quais são? Os documentos comprovando a deficiência, né? Dependendo do tipo de deficiência, por exemplo. Exame, relatório médico, que consta ali a CID, ou seja, o diagnóstico da doença. O do autismo vai ter ali a CID, né? A CID é um código internacional de doenças, especificando o que a pessoa tem. Tem o diagnóstico ali, no caso, a gente está comentando do autismo. Relatório médico, exame, aí vai depender de qual é a deficiência médica, né? Prontuário médico é muito legal apresentar, porque vem colocando ali o histórico mesmo de saúde da pessoa, quando ela foi ao médico, o que o médico constatou naquela data específica. Isso traz uma clareza muito legal para o perito que vai avaliar, que é interessante, que passa, né, uma questão até de boa fé. Olha, realmente eu tenho esse problema, realmente eu preciso do benefício, né? Então, assim, essa documentação comprovando a deficiência e toda uma documentação que comprove a baixa renda. Quais são esses documentos aceitos? Todos os documentos que comprovam a questão social, quais os gastos que a pessoa tem dentro de casa. A gente pede para apresentar sempre... Documentação de remédios, né? De exames. Sempre dos últimos 3 meses é importante, né? Para comprovar que há uma habitualidade desses gastos. Remédio, consulta médica, todos os gastos com água, luz, telefone, os gastos da casa, gastos com vestimenta, com alimentação. Então, assim, aquele bloquinho lá do supermercado, a gente pede para os clientes juntarem. Tudo que comprove, né, um gasto. E aí, na própria petição, né, que a gente apresenta, a gente faz um quadro e olha, os gastos que a pessoa tem na família são esses. E o que a gente precisa comprovar é que a renda daquela família é insuficiente para os gastos, sabe?
Então, é muito comum que, assim, até o próprio INSS considera que a renda per capita, ou seja, por pessoa da família, tem que ser de até 1/4 do salário mínimo, mas na justiça não tem esse limite. Então, a partir do momento que eu consigo comprovar que a minha renda não consegue bancar as minhas despesas, eu consigo o benefício, certo? Então, não tem esse limite de 1/4 do salário mínimo, que é muito batido, né, assim, de informação, e o INSS ainda considera isso, mas a gente consegue reverter judicialmente. Então, e no caso de uma família que possui duas ou mais pessoas com alguma deficiência ou que necessite desse benefício, o INSS também não é independente, é por pessoa isso. É por pessoa, ou seja, respondendo, pode ter mais de 2 LOAs na mesma família. Ou seja, eu tenho 2 filhos autistas. Isso o INSS provavelmente vai negar administrativamente, ou seja, quando você for lá pedir, entendeu? Mas judicialmente consegue a concessão do benefício. Porque a gente sabe que o INSS vem, eu tô falando dessa forma porque o INSS vem negando as coisas, entende? Mas tem esse direito de ter os dois benefícios na mesma família. E o que acontece? Por que isso é possível? Porque quando você vai fazer a conta da renda do grupo familiar do primeiro, entra a renda de todas as pessoas que ali moram, né, naquele ambiente, naquela casa. E quando vai contar do segundo, o benefício do LOAS do primeiro não entra no cálculo do grupo familiar do segundo. É isso que eu queria perguntar. Não entra nessa renda. Entendi. Entendeu? Então, se não entra, é como se não tivesse aquele outro benefício, por isso é possível a concessão do segundo. Até porque cada um tem seu gasto individual, né? Se tem duas pessoas com deficiência, cada um gera um gasto diferente, né? Para cuidar da sua saúde ali. Exatamente. E então, doutora, a gente sabe que processos no INSS muitas vezes não são tão rápidos assim, né? A pessoa que faz essa junção dessa documentação e apresenta para você, ela consegue esse benefício com rapidez ou não tem um prazo assim determinado para isso? Não é aquele processo que vai ficar lá perder de vista? Sim, assim, ó, o nosso escritório é especializado na matéria, então a gente consegue uma rapidez de concessões. Você tem viés para isso, sim, né? De concessões porque a gente tem um conhecimento especializado, então a gente sabe quais documentos apresentar, a gente sabe como fundamentar um pedido, então tudo isso faz muita diferença no tempo, em quanto tempo esse benefício vai ser concedido. Então muitas vezes a gente consegue mesmo dentro do INSS e não precisa judicializar, né? Mas existem prazos para a pessoa ter uma noção, por exemplo, quando você faz um requerimento para o INSS, ele tem até 90, quando é o LOAS, né? Ele tem até 90 dias para te dar uma resposta. Mas não é incomum chegar no escritório uma pessoa que fez um pedido há 8 meses e está lá esperando a resposta, né? E está lá o benefício em análise, entendeu? Então isso não é incomum. Mas aí o que acontece? A gente tem outras formas de fazer o INSS te dar aquela resposta e caso seja negativa, né, caso seja um indeferimento, entrar com a ação judicial e discutir. E tem muitas situações, assim, que eu sei que no administrativo vai dar certo e que no judicial não vai dar, entendeu? Então a gente tem caminhos específicos para seguir para conseguir o benefício para a pessoa o mais rápido possível, que é o que ela precisa. No caso do LOAS, são pessoas que realmente estão precisando do benefício para comer mesmo, para se manter, para sobreviver. Então a gente tem que ter essa rapidez, né? Tem que correr. É um benefício que tem que realmente ser rápido. Entendi. E doutora, o LOAS não seria a mesma coisa que uma aposentadoria para uma pessoa de idade ou não tem nada a ver um benefício do outro? Isso é uma confusão bem grande. O BPC ele não é uma aposentadoria. Por quê? O BPC é um benefício assistencial. Ele causa essa confusão porque ele também é pago pelo INSS. Mas é diferente de uma aposentadoria que a pessoa fez uma contribuição e ela era segurada da Previdência Social, que é como se fosse um seguro social, e aí o INSS vai e paga uma aposentadoria. Então, a diferença prática mesmo, porque se trata de um salário mínimo por mês, é que não tem 13º, no caso do LOAS, a pessoa não tem direito. Tem direito. Chega agora final de ano, ela não recebe. Ela não recebe 13º e, caso a pessoa faleça, ela não deixa direito de pensão por morte para os dependentes. Então, a esposa não vai receber a pensão, o filho não vai receber, não deixa direito de pensão. Por isso, porque é um benefício assistencial, ela está recebendo uma ajuda do governo naquele momento de necessidade. Por isso a necessidade de provar a baixa renda e de provar que a pessoa precisa do benefício. LOAS não deixa direito à pensão por morte.
por ser um benefício de assistência social, a pessoa precisa provar a necessidade naquele momento e por isso, como ela não fez nenhuma contribuição para o INSS, não há o direito a 13º e a pensão por morte. Portanto, a esposa não vai receber uma pensão, né, o filho, enfim, não tem realmente esse direito. Doutora Cristiane, já que a gente volta, viu? Pois é, pessoal, vocês viram quanta informação, mas esse assunto ainda não terminou, viu? Dá uma segurada, enquanto isso, vai conhecendo um pouquinho do Maria Bonita, que já que a gente volta. Mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, esse programa que você não pode perder todo sábado às 10 horas da manhã, pra gente ter muita informação, beleza, saúde e entretenimento. E hoje a doutora Cristiane está arrasando aqui, ela está tirando todas as nossas dúvidas e trazendo para você muita orientação, então presta atenção. Doutora Cristiane, a gente estava falando sobre o LOAS, né? Agora a gente está voltando aqui, eu tenho ainda algumas dúvidas. Uma das dúvidas minhas é a seguinte: quantas pessoas numa casa podem ser incluídas no cálculo do LOAS? O cálculo do LOAS inclui todo mundo que mora na casa. Então, se tiver lá 10 pessoas morando na mesma casa, que é uma família, o INSS vai identificar aquilo como um grupo familiar, as pessoas entrarão. Mas existem pessoas que não podem, por lei, elas não podem ser incluídas, né, no cálculo, mesmo que tenham renda. Porque qual é o interesse de tirar uma pessoa do grupo familiar? É tirar a renda que ela tem e, assim, diminuir o cálculo. Como que acontece? Por exemplo, um filho divorciado ou um filho que tem união estável, ele não pode ser incluído no cálculo do grupo familiar, e é muito comum o INSS colocar a pessoa. Porque como ele, por exemplo, tem uma união estável, ele já tem uma família, né? Certo. Por lei ele já tem uma família. E como o estado civil dele está solteiro, por exemplo, ou divorciado, e ele já tem uma união estável, por exemplo, ele não pode ser incluído porque ele já não é mais um filho solteiro. E eu estou colocando aqui porque realmente é bem comum isso acontecer. Quando eu tiro alguém daquele cálculo, com certeza o benefício será mais fácil de ser concedido. Então, assim, tem esses detalhes de quem é e de quem pode ser considerado como família são importantes. Então tá, eu tenho LOAS, eu consegui esse benefício. O que pode acontecer pode acontecer de eu vir a perder esse benefício? Ele ser cortado? Pode acontecer. Por lei, o INSS pode rever a concessão do benefício a qualquer momento. Mas, assim, na prática, o que acontece é que o INSS, ele tem cruzamento de dados, todos os dados, né, da Receita Federal, do INSS, dos bancos. Então, geralmente, quando a pessoa movimenta algum valor, geralmente quando a pessoa compra um carro, compra uma casa, aí a pessoa, o próprio INSS já puxa isso e já verifica que a pessoa já não tem mais a necessidade, ela não consegue mais comprovar a baixa renda. E aí acontece a suspensão do benefício, a pessoa, ela pode, nos casos de BPC por deficiência, ela pode ser chamada para uma perícia para ver se a deficiência persiste, se ela continua conseguindo comprovar o impedimento de longo prazo ou não. Mas o mais comum realmente é por causa da renda. Alguém da família começou a trabalhar, teve uma carteira assinada, começou a contribuir.
certo? Isso vai constar imediatamente, Isso né? vai constar imediatamente e os bancos de dados cruzam esses dados e conseguem identificar. Mas assim, ó, o cartão de crédito é um dos casos que dá muito problema, porque a pessoa, eu não sei, às vezes não imagina que aquelas compras que eu estou fazendo no cartão de crédito, o próprio INSS vai conseguir saber e vai cruzar esses dados e aí vai suspender o benefício. Fica a dica aí, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tem esse benefício na casa e empresta o cartão de crédito para todo mundo fazer as compras. Isso aí só vai respingar para ela. Às vezes ela pode correr o risco de perder o benefício e às vezes nem ser ela que está gastando, né, Cris? Porque numa família é muito comum isso acontecer. Muito comum. Mas então, tem um detalhe. O cartão de crédito da outra pessoa que faz parte do grupo familiar também será contado. Porque é a renda do grupo familiar, não é a renda não é só do nome da pessoa, né? Que consta, é verdade, a gente esqueceu. Mais cuidado ainda, né? Porque senão do dia para a noite você pode acordar sem seu benefício, né? Com certeza. E é o seguinte, eu tenho o benefício do LOAS e eu posso contribuir para o INSS, continuar contribuindo? Você pode contribuir. Só para não dar confusão no que eu falei agora, a pessoa começou a contribuir e teve o benefício cortado, mas ela começou a contribuir em situações em que ela estava trabalhando, por exemplo, como empregado, como contribuinte individual. Quando é assim, o INSS considera que há um trabalho e que há um trabalho, há uma remuneração, uma contraprestação. Então a pessoa está recebendo algo. Qual é a ressalva e qual é a situação em que a pessoa pode pagar que ela não terá o benefício cessado, não terá suspenso, não irá deixar de receber o BPC. A única situação é se ela pagar como facultativo. Né? Ela vai lá no INSS, ela vai fazer a filiação, ela vai fazer a inscrição e vai pagar como facultativo. Por quê? No facultativo não há essa contraprestação por lei. O INSS não entende que você está trabalhando, você está pagando o que você quer. Facultativo, você está pagando porque você quer contribuir, você quer fazer parte. Como a Previdência Social é um seguro social, você quer entrar para esse seguro social. Então, é a única situação que a pessoa pode contribuir, mesmo recebendo LOAS, para depois, por exemplo, alcançar uma aposentadoria por idade, por tempo, enfim, o que ela precisar. Só isso que ela pode fazer. Só completando, né, porque você deixou tudo muito claro, é que esse benefício, a pessoa não precisa ter contribuído nem um mês para o INSS que ela tem o direito, né? Ela tem o direito sem nenhuma contribuição para conseguir o benefício. O que a gente está falando aqui é depois dela estar recebendo, se ela pode contribuir, sabe? Porque, por exemplo, é muito comum uma mãe, por exemplo, ter um filho deficiente e chegar no escritório com muita dúvida de se pode contribuir para que ela aposente. Porque a renda dela vai entrar no cálculo do grupo familiar, como foi explicado aqui. E a única possibilidade dela contribuir sem ter problemas no LOAS é como facultativo. Tá certo, doutora. Mais alguma colocação que a gente não tenha falado? E só uma coisa importante também é que o INSS ele não pode incluir na renda do cálculo, né, do grupo familiar, não só outro LOAS, como também uma aposentadoria de até um salário mínimo. Então, se tiver na casa o marido é aposentado, por exemplo, né, aposentado e recebe um salário, e o filho está pedindo LOAS, essa aposentadoria ela não entrará no cálculo do grupo familiar também. Não só outro LOAS, como a gente estava falando, sabe? Entendi. Então, isso é interessante de mencionar e da pessoa saber, porque às vezes pode ser que o INSS considere e aí ela sabe que ela pode procurar ajuda para recorrer. Pessoal, é isso aí. Então, com muita informação, vou ficando por aqui com a doutora Cristiane, mas antes disso, ela vai deixar o recadinho. Segue ela lá e aí vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho, que é um trabalho social para levar informação para você que está do outro lado. Agradeço muito o convite. O Instagram está como Oliveira e Marques Advocacia. Convido todo mundo a seguir. E fico à disposição, a gente volta aqui para discutir mais coisas da Previdência, né? Um assunto muito vasto. Estamos aí. Semana que vem tem mais, viu? Então não percam todo sábado, às 10 horas da manhã, Maria Bonita na TV, com diversos parceiros e agora com a doutora Cristiane. Um beijo para vocês e seguem aí na bio a Rede Maria Bonita, para você que queira comprar uma franquia e levar para sua cidade. Um beijo, tchau, tchau.
mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.